leite, Kildre, era leite, era cappuccino com leite. Cappuccino. Rapaz, eu ia estar muito fitness para estar lanchando doce de leite. Eu tinha que estar num outro nível para conseguir estar lanchando doce de leite com 30 anos de idade. Bom, mas deixa eu falar do projeto. Só um adendo a respeito de doce de leite. Meu pai é viciado em doce de leite. De um jeito que, assim, aqui em casa sempre tem, né? Aí sempre tem na geladeira aquele potinho de doce de leite, né? A pessoa fica lá olhando para a cara dele, ele fica olhando para a cara da gente, a gente fica naquela briga, né? Do come, não come e tal. Aí, mas toda a vida que meu pai chega aqui em casa, acaba-se. Acaba-se. Não importa em qual que esteja o nível dentro do pote. Toda vida que ele chega aqui, acabou-se doce de leite. Meu pai já tem 70 anos, viu? Rapaz, não é mole, não. Deixa eu dizer do projeto, né? Para quem está aí numa situação mais periclitante. Seguinte, a gente tinha dito, né, que para essa terceira unidade vocês podiam fazer um projeto, o projeto de um experimento qualquer, em que vocês retratassem um conceito aí da mecânica dos fluidos, né, por meio de um experimento, e aí com esse experimento vocês iam explicar como que ele funcionava, né, quais eram os conceitos envolvidos, né, e aí as pessoas, como que a gente fez no semestre suplementar, as pessoas que optaram por fazer essa atividade, a gente marcou um horário, né, já perto da terceira prova, para essas pessoas apresentarem para mim online, né? Podia ser como que era? Geralmente era a pessoa fazendo o experimento dela funcionar e, né, numa outra tela ou num outro momento, explicando lá, fazendo a apresentação desses conceitos, né? Então, teve gente que gravou o experimento acontecendo para não ter os problemas do ao vivo, né? Gravou o experimento e me apresentou lá ao vivo os conceitos e mostrou o vídeo, né? Teve gente que fez tudo na hora também. Então, isso fica a critério de vocês, tá? Vale 3 pontos, né? Então, quem faz o experimento deixa de fazer uma questão da prova, certo? É como se fosse assim. A prova de vocês, como que era a nota de vocês nas outras unidades? 20% de questionário e 3 questões, não era isso? Uma valendo 2,5, outra valendo 2,5 e uma valendo 3. Então, quem faz o projeto, né, substitui uma questão e aí fica na hora de fazer a prova só com 2 questões para fazer. Faz o questionário, faz as 2 questões que valem 5 pontos e os 3 pontos daqui não precisa fazer. Compreenderam? Coisas que as pessoas já fizeram, né? Já teve gente que fez um tubo de pitô, né, experimental. Como um tubo de pitô experimental? Ele tinha um secador aqui, ele ligava esse secador em várias posições, né? Tem secador com 1, 2, 3 níveis. Apontava esse secador para uma tubulação, e aí tinha nessa tubulação um furo que ligava com um tubo em U e um tubinho pequenininho no meio da tubulação. Eita, botei alto demais. E um tubinho no meio da tubulação. Então, ele tinha 2 medidas de pressão, uma na tomada e uma no meio do escoamento. E aí, entre essas 2 tomadas, ele colocou um fluido manométrico, botou ali a escala e fez um tubo de pitô, certo? Então, tem várias coisas que vocês podem fazer. Teve uma coisa que eu sempre quis ver e ninguém nunca fez, pegar uma barragem, né, e em vários pontos dela você vai colocando fluido manométrico e do outro lado, né, dessa barragenzinha, dessa piscinazinha, você preenche ela de fluido e aí você vê
Experimentos caseiros para a mecânica dos fluidos. Pois é, né? Tem vários, deve aparecer várias coisas aí interessantes, né? E aí você faz a barragem, desse lado coloca o fluido e do outro vários pontos de tomada de pressão e vai explicando o fenômeno lá das forças, linhas de ação, etc., aumento de pressão. Isso eu sempre quis ver, ninguém nunca fez. Eu não sei por quê. Não há. Professora, né? Tem um experimento muito parecido com isso, que faziam na escola, que colocavam água na garrafa e faziam furos e tampava com o dedo. Aí quando destampava, a água não saía, só saía se apertasse, se realizasse pressão. A depender da altura. Aí botava vários níveis, fazia vários níveis de furos na garrafa e com água. Pois é, tem experimentos muito simples, O que vai ser importante para mim não é a dificuldade do experimento, mas é a clareza, a assertividade da explicação, entendeu? Eu estava precisando fazer um sistema de irrigação na minha casa, vai dar para afogar 2 coelhos numa caixa d'água só. Ai, eu morro de rir com vocês. Vai, Vinícius, vai dar certo. Ai, meu Deus. Viu, meu povo? Então, quem tiver interesse de fazer o projeto, fala comigo, que eu posso dar uma luz, eu posso ajudar vocês para fazer uma coisa legal. E aí a gente marca um dia. As pessoas que tiverem interesse vão me falando para a gente marcar um dia para ter a apresentação, certo? Livra muito a cara de muita gente. Não vou dizer que não livra. Muita gente se fica feliz com essa história. É individual, Kildre. Beleza? Excelente, então. Tudo resolvido. Pensem aí no que vocês vão fazer desse projeto. E aí, podemos começar? O que eu ia fazer? Peraí. Então, senhoras e senhores, o que acontece, né, na vida da gente agora? É doente hoje, viu? Então, pode ser que, às vezes, vocês tenham que escutar aí umas tossidas, uns negócios assim, mas não é nada de coronavírus, é só uma alergia, velho, que meu nariz está horrível. Nessa parte agora, dessa terceira unidade, a gente divide o conteúdo da gente em 3 etapas, certo? A etapa de análise dimensional e semelhança, né? Escoamento interno viscoso, incompressível, escoamento externo viscoso e incompressível. Então, perceba, nessas 2 etapas aqui desse escoamento de fluidos, a gente começa a considerar a característica viscosa dos fluidos, né? Nessa etapa que a gente estava trabalhando até agora, né, com a equação de Euler, a equação de Bernoulli e tudo mais, a gente falava em escoamento de fluidos não viscosos, certo? Então, agora a gente vai começar a tratar da característica viscosa dos fluidos. E, como vocês podem esperar, né, quando a gente adiciona um parâmetro, vocês olham lá para aquela equação de Navier-Stokes, a gente tem uma complicação bastante significativa nessas questões, né? A própria equação, ela se torna muito mais complexa, muito mais difícil de se resolver analiticamente. Então, muitos dos problemas de interesse de mecânica dos fluidos, né, a gente não consegue resolver analiticamente, a gente precisa do auxílio de softwares, precisa de computação numérica, precisa dessas outras ferramentas, né, para acoplar, né, junto com o nosso conhecimento do processo para poder ter alguma resposta, né. Então, para a gente contornar essa dificuldade de não ter solução analítica para vários desses problemas, a gente combina métodos analíticos com dados experimentais.
Então, eu parto de um problema, eu analiso aquele problema, o que é importante, o que não é importante, as variáveis que estão envolvidas com aquele problema, com aquele escoamento, e faço uma junção disso daí com uma experimentação, né? Com os experimentos em laboratório. Aí, imagine que quanto mais complexo, né, se torna esse processo, mais se depende, né, dessa etapa de experimentação. E a gente sabe que fazer experimentos não é barato. Então, imagine que você queira estudar, sei lá, o escoamento de água ao redor de um submarino que está tendo que navegar aí a uma profundidade de, sei nem que profundidade eu posso dizer, 2.000 metros, 1.000 metros de profundidade, né, na água. Então, ele está sujeito a um nível de pressão bastante alto, essa água já está numa temperatura bastante fria, né? Então, para fazer uma experimentação que seja fidedigna desse processo, a gente tem um custo bastante elevado envolvido nisso, né? E, obviamente, né, ninguém vai fazer experimentos do tamanho, né, das dimensões desse real. A gente trabalha, na realidade, com modelos que vão ser menores, em geral, do que o aparelho real. Aqui ele coloca essa situação de os modelos serem menores do que o protótipo, né, que é o aparato real, mas não necessariamente, né, ele precisa ser só menor. Também a gente pode trabalhar com modelos maiores do que a situação de escoamento real. Imagine, por exemplo, que se queira modelar o escoamento de um fármaco através de uma veia, através de uma fístula, através de algum aparato, né, médico, que fique dentro do corpo humano. Então, eu quero avaliar, por exemplo, como que se dá o escoamento de urina através de um duplo J quando a pessoa tem que fazer uma cirurgia de rins, né? Então, isso se faz um modelo em escala maior para que se possa analisar, né, todos os fenômenos que estão envolvidos naquele processo. E aí, a ferramenta que a gente usa para estabelecer relações entre as variáveis de interesse dos problemas, de modo que a gente possa racionalizar essa abordagem experimental, né, e diminuir os custos da experimentação, é a análise dimensional. Então, a análise dimensional, ela trabalha com essa ideia aqui, da gente poder sair de uma escala de bancada microscópica ou pequena para, né, uma escala maior, em que vários outros fatores, né, começam a aparecer e serem importantes. Então, através da análise dimensional é que a gente faz essa avaliação do que é importante e o que não é importante em termos de parâmetros que são característicos do problema, certo? E aí, obviamente, se a gente está falando em análise dimensional, a gente vai ter que passar por uma etapa de estudo, né, agora, relembrar algumas coisas relacionadas à homogeneidade dimensional, para que a gente possa efetivamente entrar na etapa de estudar o que é essa ferramenta, ok? Então, a homogeneidade dimensional, obviamente, diz respeito às dimensões, né, que estão sendo relacionadas em uma dada equação, em um dado problema físico, certo? Então, dimensão é uma medida de uma quantidade física sem valores numéricos, né? A forma de eu atribuir um número a essa dimensão se dá através de unidades. Então, o metro, quilômetro, pés, micrômetros, são unidades e todas elas representam a dimensão comprimento, certo? Quando a gente fala em grandezas primárias e grandezas secundárias, né, a gente sabe que o sistema internacional,
né, e outros sistemas, né, eles são formados a partir de grandezas básicas, né, que são ditas primitivas, e não dependem de nenhuma outra para serem definidas. Então, a gente diz, né, aqui para o SI, isso está bem bonitinho aqui descrito, né, todas as unidades que compõem, as unidades básicas que compõem o SI. Então, a gente tem, para a dimensão de massa, a unidade de quilograma, para o comprimento, metros, para o tempo, segundos, para a corrente elétrica, ampere, para a temperatura, Kelvin, para a quantidade de matéria, mol para a quantidade de luz, candeia. Então, essas dimensões fundamentais, né, são representadas numericamente através dessas unidades aqui, que formam, né, a base do sistema SI. Todas as outras grandezas são definidas pela relação entre duas ou mais dessas grandezas fundamentais. Então, se a gente for pensar, eu quero representar a força, né? Força, a gente sabe que é dado pelo produto massa vezes aceleração. Então, as grandezas derivadas, força seria uma grandeza derivada, é o produto da massa vezes a aceleração, comprimento por tempo quadrado. Certo? E aí, como eu falei para vocês, no SI a gente tem esse conjunto de unidades, mas outros sistemas, né, de unidades vão representar essas mesmas dimensões fundamentais através de outras unidades. Então, enquanto o comprimento tem como unidade fundamental no SI o metro, para o sistema inglês, essa dimensão é representada por pés, certo? Então, quando a gente trabalha, né, com essa questão de análise dimensional, de homogeneidade dimensional, é importante que um ponto seja destacado e seja observado, né? A gente pode representar essas variáveis ou esses parâmetros que vão ser importantes no nosso estudo de duas maneiras fundamentais. Através de um sistema MLT, em que massa, comprimento e tempo são grandezas fundamentais, né? Isso aqui é mais parecido lá com o que o SI faz. Ou a gente pode representar esses mesmos parâmetros, né? Através da relação força, com o uso de força, comprimento e tempo como dimensões fundamentais. E aí isso acarreta, né, em uma diferença tremenda na maneira como os parâmetros são expressos, certo? Então, se a gente usa esse sistema MLT, massa, comprimento e tempo, para representar as dimensões fundamentais, e a gente pegar, por exemplo, a segunda lei de Newton, a gente teria força, né, aqui destacada de azul, como sendo uma quantidade, né, um parâmetro secundário, né? Força seria representado, né, dimensionalmente pelo produto massa vezes aceleração, comprimento por tempo quadrado. Isso aqui diz respeito justamente a essa consideração, o uso de um sistema MLT. Se, por outro lado, se prefere usar o sistema FLT, né, como grandeza de base força, tendo como grandeza de base força, comprimento e tempo, então força passa a ser uma grandeza de base, a aceleração também pode ser expressa pelas grandezas de base, comprimento e tempo, e massa passa a ser uma grandeza derivada, certo? Então, a massa fica sendo expressa dessa maneira. F T quadrado sobre L. Percebem a diferença? A escolha de um ou outro conjunto de grandeza de base, né, FLT ou MLT, é uma escolha de quem vai resolver o problema, né, é uma escolha de vocês, certo? Porém, uma vez que você escolha um deles,
você vai ter que permanecer nesse conjunto de grandeza de base até o final, certo? Então, se, por exemplo, a gente tiver o interesse de representar massa específica, né? Quais são as dimensões de massa específica? No sistema MLT, bom, a gente sabe que massa específica é a razão entre massa e volume, né? Então, a massa específica, usando o sistema MLT, é simplesmente massa, grandeza de base, dividido por comprimento ao cubo, para representar o volume, né? L, comprimento, grandeza de base também, certo? Se, por outro lado, eu desejar expressar mesmo parâmetro, massa específica, usando as grandezas FLT como grandeza de base, massa é uma quantidade secundária, que a gente falou que tinha dimensões O de Ft² sobre L. Então, Ft² sobre L é a representação da massa, volume continua sendo expresso por L ao cubo, e para eu representar, então, massa específica usando como grandeza de base o sistema, né, como conjunto de grandeza de base, força, comprimento e tempo, massa específica seria dado por força vezes tempo ao quadrado, dividido por L², certo? Algumas, né, então a gente tem uma grande diferença, né, entre expressar a massa específica em um sistema e em outro. Outras quantidades, outros parâmetros, podem ter ter o mesmo nome, mesma cara, as mesmas dimensões, né, se você usa um ou outro. Por exemplo, velocidade, se você está usando FLT ou MLT, as dimensões de velocidade é comprimento por tempo. Aceleração, comprimento por tempo ao quadrado, né? Então, não faz diferença se você está usando um ou outro. Porém, parâmetros como esse, né, massa específica, viscosidade, etc., tem grande diferença de você usar um ou outro, certo? E aí, escolher um, permanece com esse um, tá bom? Aqui está disposto para vocês um conjunto aí de símbolos e dimensões em mecânica dos fluidos, né? E aí essa tabela ajuda muita gente na hora de, sei lá, resolver uma prova, etc., porque vocês têm a condição de, né, verificar alguma coisa aqui. E aí está aqui expresso, ó, vários parâmetros e suas respectivas dimensões. Perceba que ele colocou aqui tempo, né, com dimensão de T maiúsculo, tá? Geralmente a gente chama tempo com T minúsculo nas nossas dimensões, porque T maiúsculo geralmente a gente fala que é a temperatura do fluido, certo? Então, esse Tzinho seria referente ao tempo para a gente, certo? E aí ele traz aqui, ó, várias coisas para vocês, né? Viscosidade, massa específica, peso específico, etc. Tudo descrito aqui nessa tabela, ok? Um detalhe que a gente deve atentar, né, quando se fala em homogeneidade dimensional, é justamente com relação a esses dois princípios, né? A homogeneidade dimensional, ela preconiza que todo termo aditivo de uma equação, ele deve ter as mesmas dimensões. Então, se, por exemplo, eu olhar para a equação de Bernoulli dessa maneira como ela está escrita aqui, eu posso dizer logo de cara que todos esses termos têm que ter dimensão de comprimento. Por quê? Porque esse termo aqui e esse termo aqui, que estão isolados, né, eles têm dimensão de comprimento, e todo termo aditivo tem que ter as mesmas dimensões. Então, a gente pode verificar, né,
que todos esses outros termos têm que ter dimensão de comprimento. Isso serve bastante quando a gente quer, por exemplo, avaliar se, será que essa massa específica era para estar multiplicando? Será que era para estar dividindo um dado termo numa equação, tá? Então, por exemplo, aqui, nessa expressão da equação de Bernoulli, a gente tem velocidade ao quadrado dividido por aceleração. Velocidade expressa em comprimento por tempo ao quadrado, e a aceleração, comprimento por tempo quadrado. Então, esse t quadrado com esse t quadrado se cancelam, e aí a gente tem esse termo aqui apresentando dimensões de comprimento. Então, ok, de fato, esse termo tem a mesma dimensão que esse. Se a gente for avaliar esse segundo termo aqui, ele traz para a gente a relação de pressão e peso específico. Pressão é dado por força dividido por área. Força relaciona-se com massa vezes aceleração, LT quadrado, e área é uma dimensão de comprimento, representado pela dimensão de comprimento ao quadrado. Então, se a gente for fazer a análise desse elemento aqui, a gente vê que pressão tem dimensões de massa por comprimento tempo quadrado, usando o sistema MLT. Tá? Se a gente for avaliar o termo de peso específico, G, então a gente também faz essa separação aí, esse produto desses termos, referentes às dimensões de cada um dos elementos que compõem o peso específico. Então, massa por comprimento ao cubo vezes L sobre T quadrado, a gente fica com M sobre L quadrado T quadrado. E aí a razão entre esses dois termos, né? Massa se cancela com a massa, tempo ao quadrado com tempo ao quadrado. Esse L2 fica no numerador, enquanto o L fica no denominador. E aí a gente tem, novamente, né, checando que essa equação está dimensionalmente ok. Detalhe além de todo termo aditivo ter que ter as mesmas dimensões, eles também têm que ter, eles podem ser de diferentes unidades, né? Então, a gente tem que normalizar que todos esses termos também têm que ter as mesmas unidades para poderem ser somados corretamente, né? Então, eu não posso usar um termo aqui de V quadrado que resulte em quilojoules por quilograma, enquanto esse termo aqui está em joules por quilograma, que seja. Então, por quê? Porque isso vai produzir uma diferença e uma distorção bastante significativa nos resultados, certo? Então, a homogeneidade dimensional, ela é útil para a gente checar unidades, converter unidades, definir relações adimensionais, né? E se você for pensar nisso tudo de maneira bastante simples, é você entender que você não pode somar bananas com maçãs e querer que isso aí não vire uma vitamina, né? Bananas são bananas, maçãs são maçãs. Não dá para somar tudo como se fossem iguais, né? Dúvidas até agora, senhoras e senhores? Opa, chá de abacaxi com gengibre. Isso aí é uma boa dica, viu, Nayara? Eu vou aderir aí. Certo? Então, se tá tudo bem, a gente pode botar em prática. Essa questão aqui, eu resolvi a primeira na outra turma, eu vou resolver essa segunda questão aqui com vocês agora, tá? Então, o que acontece nessa questão? Essa questão foi uma questão de prova de um concurso da Petrobras há alguns anos atrás, certo? 2008, nossa senhora, já faz muitos anos, pelo amor de Deus. Né? E ele diz assim, a equação A é igual a B, C, D ao cubo mais D, F, é dimensionalmente homogênea. Se A é força, B é densidade ou massa específica, né? C é aceleração e F é velocidade, as unidades de D e E no sistema internacional são
Então, veja só, ele dá uma equação e diz para a gente que ela é dimensionalmente homogênea, né? Ela obedece aos princípios de homogeneidade dimensional. Se ela obedece aos princípios de homogeneidade dimensional, então a gente pode dizer que a dimensão do termo A tem que ser igual à dimensão desse termo BCD ao cubo, e também a dimensão do termo A tem que ser igual à dimensão do termo DEF. Certo? Então, com isso, a gente consegue determinar quais que vão ser as dimensões de cada coisa. Certo? Eu vou descrever aqui as dimensões de cada uma dessas quantidades que ele falou que era cada uma das variáveis, tá? E aí a gente pode partir daí. Então, A, ele diz que é força, né? Força a gente sabe que é massa vezes aceleração, correto? O segundo termo, B representa massa específica. Massa específica, então, é mL ao cubo. C representa aceleração. Então, C representa aceleração. L dividido por T ao quadrado. E F é uma velocidade. F é uma velocidade. L sobre T. Não é isso? Então, essas são as quantidades que a gente sabe. Então, a gente vai pegar primeiro essa equação. Por que eu vou usar primeiro essa? Porque essa tem uma única variável que eu não sei, enquanto nesta daqui eu tenho duas que eu não sei, D e E, certo? E aí a gente vai trabalhar com as dimensões de cada coisa, cada termo. B é M sobre L ao cubo, e L sobre T ao quadrado. Certo? Então, a gente vai poder fazer nossas simplificações. L com L ao cubo vai ficar L ao quadrado, aqui. L ao quadrado, T ao quadrado. Como vocês podem ver, ó, essa massa aqui vai poder se cancelar com esse termo aqui de massa também. Esse T ao quadrado vai poder se cancelar com esse termo aqui de T ao quadrado também. Então, aqui a gente vai ficar com L L ao cubo, sendo referente aí a D ao cubo. Então, D tem dimensão de comprimento. Certo? Se D tem dimensão de comprimento, a gente pode passar para esse segundo termo aqui, entendendo que mL sobre T ao quadrado é A. D tem dimensão de comprimento, como a gente já viu. E F é velocidade, então, L sobre, certo? Por que aqui não está ficando bonitinho como no outro?
Então, aqui a gente tem L ao quadrado, né, nesse primeiro termo, L ao quadrado aqui, T e T. Então, esse termo de tempo vai poder estar cancelando um T desse daqui. L quadrado vai poder estar sendo representado somente por L, e esse L aqui vai ser cancelado. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Está tudo certo? Não está dando certo? Vocês estão tendo dúvida? Tá dando certo para entender. Então, D, aqui no SI, que foi a pergunta que ele fez, as unidades seria comprimento. A unidade fundamental é metro, né? E que a gente vai ver mais adiante, isso aqui é representar a viscosidade do fluido, né? É expressa em quilogramas por metro vezes segundo. Então, a resposta seria a letra E. Ok? Agora tudo tranquilo, né? Bom demais. Esse tema aqui é bom demais, dessa terceira unidade. Então, pessoal, tem essa questão aqui que eu resolvi para vocês, e aí, para outra turma, eu resolvi essa outra aqui, né? Referente a essa outra equação, mas também seguindo o mesmo raciocínio, tá? Outra questão da própria Petrobras também, da BR Distribuidora, na realidade. Então, veja só, agora que a gente reviu esses conceitos aí de homogeneidade dimensional e tudo mais, que vocês, na realidade, já conheciam parcialmente, né? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente vai, qual que é a ordem do que a gente está fazendo aqui, né? A gente vai, através desse estudo de análise dimensional, ser capaz de gerar parâmetros que vão ajudar a projetar os experimentos que vão ser realizados no laboratório, e uma vez que eles sejam realizados no laboratório, é que esses estudos vão ser conduzidos, né? Eu preciso, então, melhorar isso, melhorar aquilo, né? Com relação ao meu protótipo, certo? Então, a gente vai avaliar, primeiro, aspectos qualitativos do problema, entender como que os parâmetros dependentes e independentes se relacionam, certo? E, uma vez que a gente identifique os fatores que estão envolvidos num dado problema físico, a análise dimensional vai fornecer a relação entre esses fatores, tá? Então, o resultado do estudo todo de análise dimensional é uma equação que vai relacionar como fatores físicos interagem. Não é uma equação tradicional, digamos assim, da forma que a gente está acostumado, né? É uma equação que ela vai relacionar parâmetros e fatores físicos. Certo? Então, se a gente pegar um problema como esse, que seria simples, né, de estudar o arrasto que essa bolinha aqui está sujeita quando um fluido aí de características tais, massa específica, viscosidade e tal, escoando a uma dada velocidade, escoa ao redor dela. Então, eu quero medir o arrasto que essa bolinha está sofrendo quando esse fluido aqui é água e está escoando a 5 metros por segundo. Depois eu vou estudar como que isso aqui ocorre se o fluido for ar escoando a 2 metros por segundo, né? Então, o problema é o mesmo, né? Mudou só o fluido. A avaliação do arrasto, ela deve seguir o mesmo, digamos assim, o mesmo fenômeno experimental, né? Então, se a gente quisesse fazer um estudo como esse, o caminho tradicional, né, que o juízo da gente de engenheiro segue, é o de pegar várias esferas de vários diâmetros e fazer os testes com um dado fluido, né,
e ir variando as velocidades desse fluido. Né? Se a gente fizesse isso, a gente ia obter esse primeiro gráfico aqui. A força de arrasto em função do diâmetro, com tais e tais velocidades para um dado fluido. Certo? Mas pode ser que a viscosidade do fluido influencie no processo. Então, se a viscosidade do fluido influencia no processo, então vou fixar o fluido com a mesma massa específica ρ1 e agora vou variar a viscosidade do fluido, de 1 até a viscosidade do fluido M. E fazer o mesmo estudo. Várias velocidades em função do diâmetro da bolinha e medir qual que é o arrasto. Só aí já trabalhei tanto que eu já cansei, né? Então, beleza. Aqui eu avaliei o efeito da viscosidade. Mas pode ser que a massa específica do fluido também tenha um papel importante. Então, vou mudar a massa específica do fluido, mantendo a viscosidade constante. Então, vocês conseguem ver que isso aqui gera muito trabalho de experimentação, muito trabalho de análise, muito trabalho, e que trabalha tempo, e tempo é dinheiro. Então, isso daqui para um problema simples, né? Avaliar o arrasto que uma bolinha está sofrendo num túnel. Avalie se a gente quisesse trabalhar com escoamento ao redor por sobre um avião, por sobre um submarino, né? Então, a gente teria um problema bastante grande, né? E aí, o que a análise dimensional faz ao invés de trabalhar com essa gigantesca quantidade de dados, né? A ferramenta de análise dimensional permite para a gente dizer assim, olha, a força de arrasto dividido por esse coeficiente aqui, né? Rho ao quadrado vezes a área frontal da esfera, se relaciona com o parâmetro adimensional, número de Reynolds, através desse gráfico. E aqui, ó, nesse gráfico, que foi feito, né, experimentalmente, se verifica o comportamento da força de arrasto para N condições de escorregamento, de escoamento. Então, desde Reynolds na condição laminar até um escoamento altamente turbulento. Então, a ferramenta de análise dimensional, ela condensa, ela tem esse poder de compilar esses dados, né, de relacionar os fatores, de relacionar os parâmetros para produzir uma informação, certo? Tranquilos com o porquê que a gente está fazendo isso, o que a gente está... para que serve o que a gente está estudando aqui? Então, a ideia é que essa ferramenta de análise dimensional vai ser capaz de prover parâmetros adimensionais. Eu vou ensaiar modelos em escala, né, com o uso trabalhando com esses parâmetros adimensionais, eu vou fazer os ensaios em modelos em escala. E eu vou transpor, né, eu vou relacionar o que eu obtive para esses modelos para um protótipo. Eu vou conseguir estabelecer condições de operação do protótipo a partir dos ensaios e dos estudos em modelo. Então, uma vez que eu tenha esses parâmetros adimensionais, a gente pode trabalhar com a semelhança entre modelos e protótipos, certo? Então, agora, a gente vai trabalhar com o que é semelhança e como que isso ocorre, considerando que a gente já conheça os parâmetros adimensionais que são pertinentes para um problema, e no momento posterior a gente vai entender como que esses parâmetros surgem, como que eles são feitos, tá bom? Então, a semelhança, ela vai ser esse estudo das previsões das condições de um protótipo a partir das observações de modelos, né? Então, obviamente, os modelos, eles vão ser muito importantes quando a gente fala em experimentação, porque vão facilitar enormemente,
né, a nossa análise dos problemas e também diminuir os custos da experimentação. Porém, obviamente, a gente precisa ter confiança, né, com relação a esse aumento de escala. Então, a gente precisa obedecer alguns critérios quando a gente fala em transpor resultados que a gente obteve em escala de laboratório para uma escala maior. Então, o primeiro princípio é o princípio de similaridade geométrica. Todas as dimensões características do problema, elas devem, em escala apropriada, ser mantidas. Então, se eu quero estudar o escoamento aí ao redor do casco desse navio, que tem 100 metros de comprimento, né, e eu vou usar uma piscina, né, não vai caber esse navio dentro dessa piscina. Então, a gente vai ter que fazer um modelo que seja fiel ao protótipo, à condição real. Então, se esse modelo tem 100 metros, eu posso estabelecer um fator de escala, né, que me diga que a cada 100 metros desse modelo, eu vou ter 1 metro a cada 100 metros do protótipo, perdão, eu vou ter 1 metro sendo usado efetivamente no meu modelo. Então, esse modelo ele vai ser 100 vezes menor do que o protótipo. E aí, se ele é 100 vezes menor no comprimento, ele tem que ser 100 vezes menor na altura, em todas as dimensões que são características do problema, certo? O segundo critério de similaridade que a gente usa é o critério de similaridade cinemática, ou seja, dizer que a velocidade em um determinado ponto do escoamento do modelo, ela deve ser proporcional à velocidade no ponto correspondente do escoamento do petróleo, certo? Então, mantém-se a proporcionalidade, né, por um fator de escala, também com relação à velocidade. E o detalhe é que velocidade é uma quantidade vetorial, não é uma quantidade escalar. Então, a gente tem que relacionar aí não somente o módulo, mas também a direção desse vetor, certo? Então, se a gente tem aquele naviozão, né, com velocidade de 500 metros por hora, o naviozinho vai estar trabalhando aí com um fator de escala de 1 para 10, vai ter uma velocidade de 50 metros por hora, quilômetros por hora, na mesma direção, certo? E o terceiro critério, né, de similaridade é a similaridade dinâmica, né, em que a gente diz que todas as forças referentes ao escoamento atuando no modelo, elas devem ser proporcionais por um fator de escala constante às forças de escoamento atuantes no protótipo, né. Então, se a gente tem aí uma força de arrasto atuando sobre o protótipo, a gente também vai ter uma força de arrasto atuando com a mesma direção, né, e guardando um fator de escala constante com relação ao protótipo, certo? Para garantir o que a gente chama de similaridade completa, né, entre modelo e protótipo, ambos devem ser similarmente geométricos, né? Geometricamente similares. E todos os grupos π independentes devem coincidir no modelo e no protótipo. Então, esses grupos π, né, que o menino está aí coçando a cabeça sem entender o que é o que a gente chama de parâmetros adimensionais, né? Então, esses parâmetros adimensionais, a gente vai ver na aula que vem como que eles surgem, mas, em geral, a gente pode se lembrar, né, que o número de Reynolds, por exemplo, ele é um número adimensional que surge a partir da razão de forças, né? Então, se a gente sabe que o parâmetro de similaridade dinâmica nos diz que as forças, elas devem ser proporcionais, né, no modelo e no protótipo, e aí que esse fator de escala deve ser constante, então a razão de forças também deve ser igual, né, formando esses grupos π, tá certo?
Mamãe tá dando aula, meu amor. Você brinca um pouquinho com o papai? E essa menininha? É um menininho. Ó, os alunos de mamãe estão tudo aqui. Tá bom? Desculpa aí, pessoal, mas é assim mesmo. Ó só. Bom, então, né, falado tudo que a gente tinha para falar nesse momento, né, a gente pode começar a tratar, né, quantitativamente disso daqui. Então, se, por exemplo, a gente tem uma questão como essa que está mostrada aqui para vocês, eles dizem assim, ó, o arrasto aerodinâmico no novo automóvel esporte deve ser previsto a uma velocidade de 50 milhas por hora em ar com a temperatura de 25 graus Celsius, né? Os engenheiros automotivos criam um modelo em escala de 1 para 5 para testá-lo em um túnel de vento. É inverno e o túnel de vento está localizado em um prédio sem aquecimento e a temperatura do ar no túnel de vento é de 5 graus Celsius. E a gente quer determinar a que velocidade, né, de vento os engenheiros devem colocar o túnel para funcionar, para atingir a similaridade entre modelo e protótipo. Então, para esse problema, né, a gente tem as seguintes informações, de que esses dois grupos adimensionais aqui, ó, P1 e P2, são relevantes, né, são importantes para o processo. Um grupo relaciona a força de arrasto com a velocidade e a área do escoamento, e o segundo grupo relaciona a viscosidade do fluido com a velocidade e a característica, né, geométrica, né, o D do escoamento, além da massa específica. Então, a partir dos dados, né, da característica do fluido nessa temperatura, massa específica e viscosidade, a gente pode usar esse parâmetro P2 aqui para avaliar qual que vai ser a velocidade do fluido. Por quê? Porque o critério de semelhança dizia para a gente, ó, para se obter a similaridade completa, né, eles devem ser geometricamente similares e todos os grupos π devem coincidir, então eles devem ser iguais no modelo e no protótipo. Então, a gente pode pegar esse grupo π do modelo e igualar com esse grupo π do protótipo, né? Dessa maneira, a gente vai ficar com uma igualdade como essa, né? Que a gente tem viscosidade do modelo, massa específica do modelo, velocidade do modelo e do modelo, né? Tendo que ser igual a esse mesmo grupo adimensional com as condições aplicadas ao protótipo. E aí, o que acontece? Vários desses dados, né, muitas coisas já são fornecidas, inclusive a relação dimensional, né, a questão da similaridade geométrica. Porque ele diz para a gente, ó, que... Que o modelo em escala foi fabricado na escala de 1 para 5. Então, cada um do modelo equivale a 5 do protótipo, né? Então, se no protótipo eu tiver uma dimensão de, sei lá, 10 metros, no meu modelo, em escala reduzida, a gente vai ter 5, quer dizer, 10 metros dividido por 5, né? Para cada 5 do protótipo, eu vou ter 1 no modelo, certo?
E aí ele pergunta, né, na questão, qual que seria a velocidade que eles deveriam colocar no túnel de vento. Então, no túnel de vento, pessoal, é uma característica na qual o modelo está sendo testado, certo? Então, o nosso interesse é nessa variável VM aqui, certo? Então, a gente pode passar termos, oh, Jesus, esses termos para cá multiplicando, esse VM aqui para aqui para o numerador, e esse daqui para o denominador, certo? Tudo muito fácil, tudo muito bom, né? Detalhe agora que a gente precisa saber quem que é a condição do modelo, quem que é a condição do protótipo, certo? E aí, veja só os detalhes, né? O arrasto aerodinâmico de um novo automóvel esporte deve ser previsto a uma velocidade de 50 milhas por hora em ar com uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, essas condições aqui são as condições do protótipo, ou seja, a condição real em que esse carro ele deve desempenhar suas funções. Então, a 25 graus Celsius, a gente tem essa viscosidade e essa massa específica do ar, certo? O modelo, ó, ele foi criado em escala de 1 para 5 desse automóvel, então ele é menor do que esse automóvel aí real, na proporção de 1 para 5. E ele vai ser testado em um túnel de vento e a temperatura do ar no túnel de vento é de 5 graus Celsius. Então, na condição de experimentação, na condição do modelo, a gente está falando em uma massa específica do ar deste valor e viscosidade do ar desse valor, certo? Então, as características do modelo correspondem às características a 5 graus Celsius, enquanto as características do protótipo, ρ do protótipo, μ do protótipo e velocidade do protótipo, dizem respeito a essa temperatura, a essa condição de 25 graus Celsius. Certo? Então, a gente pode só substituir aí esses valores, né? μ do modelo, ρ do protótipo, velocidade do protótipo, 50 milhas por hora, ρ do modelo, peraí, aqui era ρ do protótipo, do modelo, μ do modelo, quer dizer, μ do protótipo, 1,849 vezes 10 a menos 5. E aí o detalhe, né? DM e DP. Aqui a gente tinha D do modelo, né? D do modelo a gente sabe que vale 1/5 de qualquer dimensão do protótipo. Então, a gente pode cortar, né, esse DP aqui com esse DP aqui, para obter o valor de velocidade do modelo,
certo? Vocês podem ver para mim quanto é que isso deu? Veja aí quanto é que dá essa velocidade, por favor. Enquanto isso, eu vou pegar uma água. Ah, perdão. Desculpa. Desculpa, meu povo. Esqueci. Deu quanto? Duzentos e 221 milhas por hora. É isso aí. Velocidadezinha alta, né? Considerando que uma milha é 1,6 quilômetros. Tem que botar para quebrar no túnel de vento. Em seguida, ele coloca assim, ó. Suponhamos que os engenheiros façam o túnel funcionar a 221 milhas por hora para atingir essa similaridade entre modelo e protótipo. A força de arrasto aerodinâmico sobre o automóvel é medida sobre o modelo, né? É medida com um balanço de arrasto. Várias leituras de arrasto são registradas e uma força de arrasto média de 21,2 libras-força é medida, né? Faça uma previsão da força de arrasto aerodinâmico sobre o protótipo, né, que tem velocidade lá de 50 milhas por hora, né, como a gente tinha visto na primeira parte da questão, e a 25 graus Celsius. Então, tentem aí fazer essa segunda parte. Não é bicho de 7 cabeças, tá? É só fazer a outra etapa da similaridade usando esse primeiro grupo adimensional aqui, que relaciona a força de arrasto com esses parâmetros, massa específica, velocidade e comprimento. Vocês vão fazendo daí e me dizem quanto é que deu.
Mamãe vai pegar filho. A mamãe vai. O que é isso? É água. Eu conto aí as contas de vocês. O protótipo é 25 graus Celsius, então massa específica 1, velocidade do protótipo. Específica do modelo. Está sendo testado a 5 graus Celsius. Velocidade do modelo, 221 milhas por hora. Aí o detalhe, né, que a gente tinha dito, que qualquer dimensão do modelo era 1/5 da dimensão do protótipo. Então, 1/5 do protótipo quadrado, né? Na realidade, fica 1/25, né, 5 ao quadrado. Aqui, certo? Quanto que ficou aí a de vocês, a força de arrasto no protótipo? R$ 25,31. Bom. Ah. Um detalhe, pessoal, ó. Tá vendo que a gente pôde aqui, ao longo desse processo, misturar vários sistemas de unidade, a gente não teve que fazer conversões de unidades, porque o que acontece? O termo de velocidade aqui, por exemplo, está em milhas por hora. No SI seria metros por segundo, né? Mas milhas por hora ao quadrado dividido por milhas por hora ao quadrado, esses termos têm as dimensões canceladas, né? As unidades também se cancelam. Então, não faz sentido a gente fazer essas conversões, tá? Então, se perceba, né? Ai, meu Deus. Aqui a gente tem um termo relacionando a massa específica, quilogramas por metro cúbico, ali é a unidade dela. Aqui tem outro termo de massa específica. Aqui tem um termo de velocidade, outro termo de velocidade. Então, essas dimensões referentes a esses termos, elas estão uma no numerador, outra no denominador. Então, qualquer que seja a unidade que tivesse aqui essa quantidade referente a essa força, né? Ah, isso aqui está em libra-força, então o resultado vai sair em libra-força. Ah, isso aqui está em Newton, vai sair em Newton. Por quê? Porque essas dimensões aqui, elas estão se cancelando, então o resultado final vai ficar na mesma unidade da dimensão aqui que resta, né, que seria a força, ok? Pessoal, não dá tempo para hoje a gente entrar na parte do teorema
dos Pi de Buckingham, realmente, certo? Quando for na aula que vem, a gente vai falar sobre eles e já fazer exercícios, e na aula que vem mesmo a gente termina essa parte de análise dimensional, tá certo? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem mandar, digam aí qualquer coisa, né? Mas essa parte inicial, a parte de similaridade, a gente faz. E aí, na aula que vem, a gente continua com a parte do algoritmo, né, para como determinar esses grupos adimensionais. Porque nessa questão aqui, né, eu forneci para vocês quem são os grupos adimensionais que representam esse problema. Então, a partir de agora, né, a partir da aula que vem, quando a gente determinar aqui como que obtém esses grupos adimensionais, esses parâmetros π, então eu já não mais forneço para vocês quais que são eles, e vocês vão aprender, né, como que chega em cada um deles, ok? É isso, meu povo. Nos vemos terça-feira, tá bom? Ai, meu Deus. Até, tchau, tchau, pessoal. Qualquer coisa aí queira que eu veja alguma coisa na prova de vocês, vocês me mandam para eu poder verificar, tá bom? Até mais, obrigada.